Boa noite também para você de casa. Mais 45 casos de coronavírus são registrados em Patos de Minas em 24 horas. Mais um óbito também é registrado. Sem a ação do poder público, produtores rurais arregaçam as mangas e recuperam a estrada vicinal. Focos de incêndios continuam sendo registrados na área urbana e rural. Pobreza extrema preocupa. Em Patos de Minas, cerca de 3.000 pessoas vivem nessa condição. A gente volta a falar da morte de Cássio Remes. Nesta quarta-feira, familiares e amigos se reuniram em uma carreata em Patrocínio. Tem também entrevista exclusiva com familiares e o advogado do candidato a vereador e mais. Nota de R$200 começa aos poucos a circular em Patos de Minas. Moradores de Areado denunciam abandono de animais e sancionada lei que aumenta a punição para maus-tratos a cães e gatos. O NTV News desta quarta-feira está no ar. Estradas vicinais em boas condições. Esse é o principal pedido de produtores rurais de Patos de Minas. Como a demanda não costuma ser atendida, um grupo de trabalhadores da região de Alagoas se reuniu para resolver o problema. Os detalhes a gente mostra agora. Cansados de esperar uma resposta ou uma atitude por parte da prefeitura, produtores se reuniram para reformar as estradas rurais. A frase parece ter sido escrita hoje, mas é de uma reportagem antiga de novembro do ano passado. Ainda assim, reflete exatamente o que aconteceu nessa terça-feira. Produtores se uniram para consertar as vias da região, já que por parte do poder público nada foi feito. Estrada para nós aqui está precisando sempre fazer. Agora nós contratamos as máquinas particulares e estamos fazendo nas bolsas. Nós estamos recuperando as estradas dos produtores, né, que agora está no período da seca, mas quando chega o período da chuva aí não tem estrada, os carros não andam, aí eles contratam a gente para recuperar a estrada mesmo. Tirando os enxurros, patrolando a estrada, colocando cascalho e vai arrumar ela toda. Foram os próprios produtores que reuniram o material e que contrataram uma empresa privada para fazer os reparos na estrada de Vertentes e na de Areadinho a Capitinga, que dá acesso à BR-365. E esta não é a primeira vez que os moradores tomam essa iniciativa. Os produtores procuram a gente, porque se eles não arrumar por conta deles, esperar a prefeitura, eles ficam sem estrada, né? Igual eles, tem muita gente idosa, precisa tirar o gado aí, precisa da estrada. Choveu, não anda. Aí eles contratam a gente para fazer esse tipo de serviço. Para ter feito pela prefeitura, né? Mas não sei se eles estão dando conta da estrada toda e contrataram nós para fazer particular. A medida foi novamente necessária, pois segundo eles, não há atenção por parte do poder público para os moradores da região. Para nós fazer o que nós sempre fazemos aqui, a prefeitura não dá apoio nenhum para a gente. A respeito de estrada, de patrola, máquina, nenhum. Preciso porque não tem como nem sair de casa. A nossa terra aqui é uma terra barrenta, que se não sai, então tem que arrumar. Um incêndio no prolongamento da Avenida Fátima Porto foi registrado na noite desta terça-feira. As chamas quase que alcançaram a fiação elétrica. Foram poucos segundos para que o fogo se alastrasse. Um local conhecido, 10 horas da noite. De longe, era possível ver as chamas. Verando ali a Fátima Porto subindo aí pro Colina aí, Esperança, ó. Olha aí, só pra você ver, ó, o ser humano que ele é capaz de fazer. A gente já nesse calorão aí, ó, quantas pessoas aí tá aí com falta de ar aí, ó, e a pessoa maldosa colocando fogo, ó, no prolongamento da Fátima Porto. Isso é um absurdo. Daqui de Sebastião Murinho, ó, dando pra ver todinho o fogo, ó. Parte da natureza destruída. O incêndio foi registrado no prolongamento da Avenida Fátima Porto, próxima à rotatória de acesso ao bairro Jardim Califórnia. Por este ângulo,
É possível ver que o fogo ficou a poucos metros da fiação dos postes. O corpo de bombeiros foi acionado. O barulho da água anunciava a tentativa de conter o incêndio. Foram minutos de trabalho para conter o fogo que deixou rastros. Ou no meio rural, as queimadas continuam sendo frequentemente registradas. Os danos ambientais são enormes. Mangueiras às margens das rodovias podem estar com dias contados por causa dessa ameaça. Esse senhor de passos lentos é o Isaías, ex-funcionário do DR. Há mais de 50 anos tomou frente dos projetos de plantações à beira das rodovias. Sim, foi ele que plantou os eucaliptos e pés de manga em toda a região. E para isso, foram anos de dedicação. O município de Carmo, Paranaíba, Lagoa Formosa, passamos Guimarães, fomos até Vazante. Daqui a Vazante é quase emendado. Aí eles falaram, mas não tem quem faz. Eu falei, eu faço. Ele falou, o que gasta nisso aí? Falei, ir para uma firma de reflorestamento que começa com a semente desse sistema aqui, ó, que é o começo da história. A terra tem que ser preparada, mas primeiro você tem que ter boa semente. Mas primeiro eu fui lá estudar o valor germinativo de cada semente. Após tantos anos, com lágrimas escorrendo no rosto, o aposentado lamenta os estragos que o homem tem feito. Todo o empenho indo embora pelas chamas. Posso nem pensar o estrago que é acabar com o que a gente fez com tanto carinho e zelo, saber que daqui a 100 anos tem aí, se zelar. Se não zelar, acabou tudo. Fogo vem, como você está vendo aí, ó. O que vai ter aqui daqui 100 anos? Tanto pé de manga para alimentar tantas coisas. Nenhum bicho passa fome nesse mato. Que a gente furou a terra e pôs ela aí. Como você está vendo essa semente aqui, ó. Levamos para o viveiro. Fizemos as mudas. Punha num caminhãozinho. Trazia para a beira da estrada. Não sabia nós que o fogo ia acabar com tudo. Um projeto de recuperação desses locais é cobrado, já que hoje não há ninguém preocupado com as preservações dessas árvores. Hoje nós precisamos de um projeto para limpeza e manutenção desses pés de manga. Na verdade, hoje nós teríamos aí faculdades, universidade, mas nós conclamamos também aos empresários a abraçar essa causa de um projeto para que a gente possa, todo ano, antes da florada desses pés de manga, ter a limpeza. Hoje são somente lembranças de um trabalho árduo que pode, depois de 5 décadas, acabar. Com um cigarro, ele queima isso tudo. Vai viajando no caminhão, joga o cigarro. Aquele cigarro põe fogo em tudo. Não tem ninguém para cuidar. Depois do intervalo, pobreza extrema preocupa. Em Patos de Minas, cerca de 3.000 pessoas vivem nessa condição. Diminuir a pobreza é um dos grandes desafios do governo. No Brasil, 13 milhões de pessoas estão na condição de pobreza extrema. Em Patos de Minas, são mais de 3.000. Os dados do IBGE foram anunciados no final de setembro. Em 2018, o Brasil retornou ao mapa da fome, a lista de países com mais de 5% da população ingerindo menos calorias do que o recomendável. O IBGE anunciou ainda um levantamento que mostrou o avanço da insegurança alimentar grave ou a fome no país, que atingia 5% da população brasileira em 2018. Antes, com 3,6% em 2013, alcançando 10,28 milhões de pessoas.
Em Patos de Minas, 1.506 famílias estão cadastradas em extrema pobreza. São 3.978 pessoas que vivem nessa situação. Isso significa que elas vivem aí com uma renda per capita de R$0 a R$89. Caroline está grávida de 8 meses. Em sua casa, aqui em Patos de Minas, moram mais 5 pessoas. Sua avó é a única provedora da família e nos últimos meses teve sua aposentadoria do INSS cortada. Agora, a única renda da família vem através da venda de tapetes. Tá sendo, porque ela não tá recebendo o benefício dela, então tá meio difícil, ela trabalha vendendo os trem dela. A situação está tão difícil que o fogão é a lenha porque eles não têm condições de comprar um gás. A família vive apenas de doação. Tem que economizar, né? Tanto que puder. Eu queria ajudar, mas não dá, né? A gente faz a visita e vê o estado, né? A gente faz aquela classificação, mas assim, quando eu conversei com o Eurípides em março, era 300 a 400 pessoas. Agora, com os dados atualizados, passou para 1.500 pessoas. Por quê? Porque muita gente perdeu emprego, gente vivendo de auxílio, né? 5, 6 pessoas na casa vivendo de R$600 de auxílio, e tem gente que nem recebeu auxílio. Igual aqui, ó. A provedora da casa recebe um salário mínimo, cortou a aposentadoria dela. Aí eles estão vivendo de tapete, sabe? De doação. De acordo com Paulo, presidente de uma ONG em Patos de Minas, muitas famílias vivem em situações precárias e o número só vem crescendo. Eu tive uma família que a gente visitou semana retrasada, ele me mandou uma foto que ele tinha só um quilo de carne, um congelador, estava tomando banho com sabão de barra, sabe? Mas ele é um cara que queria trabalhar e tudo, ele estava vivendo de R$700, família toda. Não dava, pagar água, luz, né? Aí a gente arrumou um emprego para ele, em 2 dias ele está trabalhando. Agora ele já reverteu. Mas assim, e quem não consegue trabalhar igual, né? Pensa, está grávida, 8 meses. Uma triste realidade que tem afetado inúmeras famílias e que no momento de pandemia, a ajuda da população é de extrema importância. Onde que o governo não consegue atender, a gente vem dar um apoio. No próximo bloco, a gente volta a falar da morte de Cássio Remes. Nesta quarta-feira, familiares e amigos se reuniram em uma carreata em Patrocínio. Patrocínio. Na manhã desta quarta-feira, familiares e amigos de Cássio Remes se reuniram em uma carreata. Durante a ação, eles pediram por justiça. A carreata percorreu diversos pontos de Patrocínio, veículos com escritas de luto e indignação. Na porta da prefeitura, um buzinaço, cobrando justiça para a morte de Cássio Remes. Essa carreata foi uma manifestação nossa, da família. Nós somos uma família muito unida e até mesmo para demonstrar à sociedade que a voz do Cássio não vai se calar. Ele foi executado de uma maneira cruel, fria. Isso mexeu com todos nós e é uma manifestação nossa, pacífica, de demonstrar a voz do Cássio perante a sociedade e a sociedade também demonstrar sua indignação, seu repúdio diferente a esse crime bárbaro. Marcos Remes, pai da vítima, juntamente com familiares e amigos, participaram do ato. Para eles, tem sido difícil lidar com a saudade. O que a gente, na verdade, quer e foi marcado foi pela crueldade, foi pelo motivo fútil de alguém que sempre teve ideias. Foi para cercear aquilo que um cidadão carregou com ele ao longo dos seus 37 anos. Cássio Remes sempre foi um defensor das minorias. Segundo o pai, o filho dava sinais que poderia ser morto. Eu creio que o Cássio sabia ou tinha alguns pressentimentos que ele iria partir. E ele já nos preparava para que a gente pudesse ficar aqui e ter forças, ter equilíbrio e ter, sobretudo,
a coragem de tocar aquilo que ele sozinho não teria como. Cássio Remes foi morto aqui, na porta da Secretaria de Obras de Patrocínio. Lugar este também em que amigos e familiares resolveram prestar a ele a última homenagem e também aproveitaram para cobrar justiça. Obras estão sendo realizadas no passeio da Secretaria. Esse prefeito municipal determinou que ele fosse executado dentro de um prédio público, que hoje está sendo aqui maquiado. Tal é a sua condição de que ele não tem respeito pela vida humana, que hoje ele determinou que tudo isso aqui seja limpo. Por quê? Porque aqui ficou a imagem do sangue do meu filho. Mas eu espero que isso não seja aquilo que ele sempre tentou usar para apagar todas as falcatruas que ele vem desenvolvendo no governo municipal. Mas onde o corpo de Cássio ficou, foram deixadas flores e cartazes em homenagem à memória do homem. É homenagear o Cássio, né? O Cássio morreu por nós, ele nasceu para isso, né? O Cássio desde pequeno, desde os 9 anos, ele não brincava de carrinhos, ele não brincava com nada, ele brincava de fazer discurso. Então a vida dele foi isso. Eu acho que essa é uma pequena, singela homenagem perante ao tamanho que foi o Cássio, o tamanho que foi o Cássio perante a Patrocínio, as injustiças que são cometidas em Patrocínio. Então é a maneira de demonstrar que a voz dele não vai se calar. Tiraram o fruto, mas não arrancaram a árvore. E neste local, a última salva de palmas. A viúva de Cássio Remes deu uma entrevista exclusiva para o jornalismo da NTV. Em conversa com a nossa equipe, ela revelou detalhes da convivência com o marido e da morte do político. Foram 13 anos de história juntos. Agora, a última lembrança gravada na camiseta. Nossa relação era espetacular, como de todo casal, né? Que tem as suas vitórias, tem as suas derrotas, tem as suas alegrias, tem as suas tristezas. E assim, o Cássio era muito guerreiro, muito destemido, era muito autêntico e assim, com ele eu aprendi isso tudo, a ser forte, a ser autêntica, a ser transparente, né? Então nossa relação era pautada nisso, na confiança, no respeito, no amor que a gente tinha um pelo outro. O último dia de vida do Cássio Remes, junto com a família, foi marcado logo cedo por uma tentativa de reverter manobras políticas que teriam sido provocadas por Jorge Marra. No final de semana, essa família esteve com os candidatos do partido dele, tentando algumas manobras políticas para que desestruturasse o partido dele, né? E nessa manhã ele acordou 6 horas para ir até um arraial aqui próximo para tentar desfazer uma manobra política feita pelo senhor Jorge Marra, né? E ele saiu sem café, era 6 horas da manhã, e ele chegou em casa por volta de 8h30, feliz que tinha conseguido reverter a situação que o senhor Jorge Marra havia proposto com o partido dele, e daí pra frente foi um dia normal, nós almoçamos juntos, ele foi trabalhar, né? Era para ser uma quinta-feira normal e feliz. Cássio e membros da família já vinham sendo ameaçados. A vítima até mesmo cogitou a contratação de segurança. Não só ele, quanto toda a nossa família, a gente já foi ameaçado outras vezes, a gente era intimidado o tempo inteiro, porque assim, a família que hoje está no poder, ela detém muito dinheiro, ela detém muito prestígio, né? E a gente sabe que infelizmente o dinheiro compra muita coisa, o dinheiro ele vai até muitos lugares. Mas assim, ele temia, assim, ele falava comigo, ele chegou a comentar que ele queria contratar um segurança, né? Assim, não me detalhou, porque acho que para me preservar do sofrimento, do susto, né? Não chegou a me detalhar o porquê, mas ele chegou a comentar isso comigo, sim, nesses últimos dias. Ele estava muito angustiado, muito ansioso, ele estava diferente. O desejo é de justiça. E o sentimento ainda é de que algo ruim possa acontecer com aqueles que lutam pela memória de Cássio Remes.
Estamos lutando contra uma família empoderada, contra uma família rica, contra uma família que provou para todo mundo que não acredita na justiça, porque assassinou meu marido à luz do dia e filmado. Eu acho que vocês nunca viram um assassinato filmado, né? Então essa é a certeza de uma impunidade. E o que a gente espera da justiça é que, para a integridade não só minha, da minha sogra, do meu sogro, do meu cunhado, que ele mantenha-se preso para a população de Patrocínio. Eu não tenho mais lágrimas, eu não tenho mais força, eu estou buscando lá do chão juntar os caquinhos que sobrou para que eu não deixe a memória do meu marido ser esquecida, que eu não deixe a voz dele ser calada. Fácil? Não é, de jeito nenhum, porque quem volta para minha casa todo dia e tá lá o lugar dele vazio, que tá lá as coisas que ele gostava, que tá tudo lá do jeitinho que ele deixou, sou eu. A família do assassino pode visitá-lo na cadeia. Eu tenho que visitar o meu marido no cemitério. Então, é uma dor que só Jesus, é só a minha fé, é só a minha esperança na justiça. Eu creio muito na justiça divina, mas eu espero que a justiça terrestre seja feita também. Nossa equipe conversou também com um dos advogados da família de Cássio Remes. Ele afirmou que antes do crime, Jorge Marra teria ido até a prefeitura e conversado com Deiron Marra. Denúncia, discussão, disparos fatais. Assim foi marcada a morte de Cássio Remes, ex-presidente da Câmara dos Vereadores e pré-candidato a vereador em 2020 em Patrocínio. E nós, advogados, somos bastante unidos, principalmente os criminalistas. E um advogado foi brutalmente tombado, teve sua vida apenas por lutar por corrupção derramada ao sangue, de forma vil, brutal e desnecessária. Segundo o advogado Márcio Grossi, Jorge Marra teria vindo até a prefeitura minutos antes de matar Cássio. Aqui, ele teria conversado com o prefeito, Deiron Marra. Na sequência, teria se dirigido até o local onde o ex-presidente da Câmara dos Vereadores realizava live, onde denunciava irregularidades em uma obra. Ali, teria se iniciado a briga, que terminou com a morte de Cássio Remes. Nós conseguimos um vídeo bastante importante para o caso, que pode dar uma reviravolta tamanha nesse caso. O assassino, esse senhor Jorge Marra, ele minutos antes de o início de todo esse fato, coisa de minutos, 1, 2 minutos, ele saiu do gabinete do prefeito. Sabe-se lá qual era a reunião que ali acontecia, mas enfim, ele saiu do gabinete do prefeito desta cidade, que é seu irmão, minutos antes, direcionou aonde o Cássio estava e lá iniciou o evento de roubar, né, de se apropriar do celular de Cássio. Jorge Marra, ex-secretário de obras do município, teria a arma usada no crime há mais de 30 anos. O absurdo é tamanho que o próprio Jorge Marra, em sua narrativa, que se diz narrativa perante a autoridade policial, assume há 30 anos a minha arma me acompanha. Ele não tem porte de arma, ele usava a arma há 30 anos de forma contrária à legislação. Isso prova de forma clara que ele sempre se achou acima da lei. Quanto ao aparelho celular de Cássio, Jorge Marra, após fugir, teria quebrado ele. Ele continha documentos, ele continha vídeos, diversos vídeos, não só dele, mas de pessoas que, com medo desse coronelismo que impera na cidade de Patrocínio pela família Marra, encaminhavam os vídeos, os documentos, as provas ao Cássio. E era público na cidade, né? O Cássio muito inteligente, muito proativo, sempre um guerreiro combatente à corrupção, tinha tudo em seu celular. Então esse celular é o X da questão. Cadê o celular? Porque em seu depoimento Jorge Marra não apresentou o celular. O que fez foi
de forma inadmissível, tentando justificar o injustificável, invocar a legítima defesa. Aos meus olhos, ele calado seria um poeta. Os trabalhos continuam e a previsão é de que Marra responda por diversos crimes. Aos olhos dos advogados constituídos pela família de Cássio Remes, não tenho dúvida alguma que um roubo qualificado, não tenho dúvida nenhuma de um homicídio triplamente qualificado, uma execução, direção perigosa, porte ilegal de arma. Ambos foram procurados pela nossa equipe. Nem o prefeito de Patrocínio, nem a defesa de Jorge Marra quiseram se manifestar sobre esse assunto. Na sequência, tem a análise da notícia. Entre outros assuntos, a gente fala sobre o retorno das aulas. Agora é hora de conversar sobre as principais notícias de Patos de Minas e região no Análise da Notícia aqui do NTV News. Ludmila Bahia, volta aqui comigo. A gente se falou mais cedo no programa Espaço Feminino, mas agora sim a gente volta, para a Análise da Notícia. Como vai? Oi, Jéssica, novamente. Boa noite a todos de casa que assistem a NTV, seja de onde for, pelo celular, pela internet. Um prazer falar com todos vocês também aqui no NTV News. Vamos começar, Ludmila, com os dados referentes ao coronavírus aqui em Patos de Minas. Primeiro, a gente tem essa tela aqui que a gente acompanha todos os dias o aumento ou como que está o enfrentamento à pandemia aqui na cidade. E o que mais me chamou a atenção hoje, Ludmila, é que a gente volta com um número novamente considerado alto. A gente até conversou sobre isso ontem, que hoje esse número de novos casos registrados em 24 horas foi de 45. Ontem a gente também teve um número parecido, que também foi considerado um número alto, de 44 casos. Jéssica, extremamente preocupante esses números da Covid-19 que a gente sabe, esses que são os números evidenciados, porque ainda tem a questão da subnotificação. E por esses números aí, olha só, mais 45 confirmações e, além disso, mais uma vida perdida para a Covid-19. Nossos sentimentos aos familiares ausentes dessa pessoa que se foi por conta da Covid-19. E outra questão preocupante é o aumento também de pessoas se recuperando em casa. Nós temos mais 21 doentes, mais 21 pessoas tentando ficar bem com esse dilema que é a Covid-19. Além disso, olha só, mais uma pessoa internada em leito clínico e menos uma pessoa internada em leito de UTI. E, como a gente espera, mais pessoas também curadas, mais 22 recuperadas da Covid-19. Mas esses números aí acendem um sinal vermelho para Patos de Minas. A gente sabe que continuamos na onda amarela, nós vamos falar sobre isso, a gente continua na onda amarela, mas em Patos de Minas, sinal vermelho, é hora de agir, porque, como a gente ouviu ontem, o secretário adjunto de Saúde de Minas Gerais, é preciso agir porque para não sair do controle. E a gente começa a desconfiar que a coisa está saindo do controle em Patos de Minas. Até porque, quando a gente observa a curva da Covid-19, a gente percebe uma crescente. A gente não enfrentou ainda um platô em que a maioria das cidades de Minas Gerais passou, que é uma alta, mas fica linear. E o que a gente percebe é que dia a dia a gente tem aqui algumas oscilações, mas sempre para cima, sempre puxada para cima, essa curva da contaminação da Covid-19 em Patos de Minas, infelizmente, viu, Jéssica? Pois é, a gente vê essa ascensão em casos e agora a gente vai para outra tela, que é a questão da ocupação hospitalar. É aí, que eu acho que é ainda mais importante ainda analisar essa tela do que a tela anterior para a gente entender como que está a ocupação nos hospitais aqui de Patos de Minas. A ocupação total teve uma leve queda, mas esses números ainda são muito altos. São muito altos, sim, e olha como qualquer confirmação altera exponencialmente
esse percentual de ocupação de leitos para tratamento da Covid-19, seja em hospitais públicos ou privados em Patos de Minas. Então, a gente tem mais internados entre confirmados e suspeitos, somente de Patos de Minas, sem levar em consideração outros doentes que chegam de outras cidades para receber tratamento em Patos de Minas, que é cidade polo, referência em saúde para essas cidades, e olha só como os percentuais, de certa forma, nos preocupam também. Então, é hora de agir, é hora do poder público, é hora da Prefeitura de Patos de Minas, do Comitê de Enfrentamento, apresentar medidas para conter esses casos, esse aumento da transmissão da Covid-19 em Patos de Minas. Vamos agora, Ludmila, para Lagoa Formosa, com os dados de lá. A cidade tem enfrentado um momento muito difícil em relação à pandemia, são muitos casos. Hoje a gente vê uma diferença, que a gente teve uma quantidade menor de casos registrados nas últimas 24 horas, foram 4 casos registrados, mas o que você acabou de dizer agora, Ludmila, é que Patos de Minas recebe pacientes de outras cidades. E aí, inclusive, nesse boletim de hoje, dia 30 de setembro, a gente vê que 3 pacientes da cidade de Lagoa Formosa estão internados em leitos de UTI. Então, que provavelmente esses leitos são daqui de Patos de Minas. Olha só, a gente tem mais uma pessoa internada em leito clínico com relação ao boletim de ontem e mais uma pessoa internada em leito de UTI com relação ao boletim de ontem. Com relação a óbitos em investigação e óbitos confirmados, continua o mesmo de ontem, mas com relação a confirmações em 24 horas, se repetiu. Ontem nós tivemos em 24 horas 4 confirmações e de terça para quarta, mais 4 confirmações, segundo a Prefeitura de Lagoa Formosa. A cidade vive uma situação de alerta também, deixemos as paixões políticas de lado e agora procuremos agir em prol da saúde, em prol da preservação da vida das pessoas. É isso que a gente quer, é isso que a gente cobra dos gestores, é isso que a gente quer ouvir dos prefeitos, seja lá de qual cidade for, Patos de Minas, Lagoa Formosa, Vazante, Lagamar, Presidente, não importa a cidade, a gente quer ouvir desses gestores o que essas pessoas têm feito no enfrentamento à Covid. Agora, com o holofote maior em Patos de Minas, que é uma situação preocupante, é evidente, o alarme está aí, os casos registrados, mesmo diante da subnotificação, é grande. E aí, a gente tem Lagoa Formosa que também enfrenta uma situação delicada, com empresários se juntando para ajudar o asilo. Nós tentamos novamente falar com os administradores do asilo, para saber até como é que está a situação lá, se agora está sob controle, se está tudo tranquilo, se não está, como estão os idosos. Mas, infelizmente, a gente dá sempre com a cara na porta, é impressionante essa falta de diálogo, essa falta de informação, quando a gente sabe da vitalidade que é a comunicação nesses tempos tão escuros, nesses tempos que a gente precisa desse diálogo, precisa de informações, até mesmo para saber o que fazer. Mas estamos atentos a tudo isso aí e cobrando mais que nunca, assim como o Estado disse, ontem nós evidenciamos aqui, é preciso fiscalização, é preciso ação, e é o mínimo que a gente espera dos gestores. Não de diante uma crise virar as costas ou fingir que nada está acontecendo, porque tudo está acontecendo. Então, agora é hora de mostrar, agora é hora de honrar os votos recebidos, é hora de honrar a cidade de cada um. É isso que a gente espera, somente. Ludmila, toda quarta-feira é dia em que o Comitê de Covid do Estado atualiza, né, as regiões no mapa do Minas Consciente. Hoje a gente teve uma nova atualização e a gente tem esse mapa agora para a gente ver em qual situação nós estamos, a nossa macro-região e a nossa micro-região. Então, pelo novo mapa, Patos de Minas permanece na onda amarela e mais algumas outras macro-regiões foram remanejadas para a onda verde do Plano Minas Consciente. Então, Patos de Minas permanece na macro-amarela e também na micro-amarela. O importante aí também, Ludmila, é que Patos de Minas precisaria se manter nesta semana na onda amarela para que exista a possibilidade de ir para a onda verde na próxima semana. Eu acho que isso vai ser muito difícil de acontecer, mas era um requisito.
Jéssica, esse requisito cai por terra quando a gente percebe aí o aumento da ocupação de leito hospitalar e o aumento de casos. Então, pelos parâmetros, não são apenas dias contados em cada onda, mas o Estado utiliza 7 parâmetros, 7 medidores aí, que ele vai aferindo com cautela para saber se aquela micro ou aquela macro, ela tem cumprido. Não são apenas a ficar muitos dias estacionado em uma cor ou outra. A gente vem de novo aí de onda amarela, mas infelizmente o nosso cenário, pelo menos aqui em Patos de Minas, cidades vizinhas, não é favorável. Seria uma irresponsabilidade a gente avançar diante a esse cenário. Mas se houver ação, se houver atitude, se houver energia do poder público, aí sim podemos esperar por essa tão esperada onda verde que todos nós queremos. Todos nós torcemos para que o Estado, para que esse mapa aí seja colorido todo de verde, para que a gente volte ao normal do que a gente tinha antes, o mais próximo possível, pelo menos. A gente torce e espera que isso aconteça. Mas se todos nós, cada um de nós, não tomar as medidas necessárias, se o poder público, se o gestor, se o prefeito de cada cidade não agir de forma enérgica, a gente vai ver aí esse mapa colorido aí, com muitas cores ainda nesses próximos dias, meses e semanas. E outro ponto importante, Ludmila, em relação ao enfrentamento à pandemia é essa questão do retorno às aulas, né? Muitas dúvidas têm surgido e, inclusive, você mandou uma delas para a coletiva de hoje, né? Com frequência a gente tem esse diálogo com o governo do estado de Minas para saber o entendimento em várias questões. E uma dúvida bastante evidenciada e preocupante é que o Estado disse, olha, as regiões, as cidades que estão na onda verde poderão voltar às aulas presenciais da educação básica. Cabe a cada gestor decidir ou não por essa volta. Mas alguns critérios foram estabelecidos com uma semana após esse anúncio feito pelo governo do estado, e a gente apresentou alguns desses protocolos ou dessas formas evidenciadas pelo estado no NTV News de ontem. E uma delas, Jéssica, é o distanciamento entre os estudantes. Será que as escolas, principalmente as públicas, que estão aí no limite de estudantes por sala de aula, têm condições de oferecer ou de fazer esse distanciamento? Essa foi a nossa pergunta de hoje. Ludmila, obrigado pela pergunta. No protocolo que foi estabelecido, nesse protocolo sanitário de orientação para as atividades da educação, leva-se em consideração espaços e são estabelecidos, então, distâncias mínimas lá para as atividades e aí cabendo ao gestor, aquele que conduz, aquele que gerencia as atividades aí na escola. Caso não haja disponibilidade de espaço e como o objetivo é evitar a proximidade das pessoas em função dessa necessidade de distanciamento por conta da pandemia, terá que ser estabelecido aí um cronograma de entrada e saída, bem como a utilização de espaços comuns, reduzindo até a permanência, reduzindo a permanência de grupos, de agrupamentos de estudantes, de usuários lá dos serviços, das atividades educacionais, para que não fiquem próximos uns dos outros. Caso não haja possibilidade de se obedecer essa distância, o gestor, então, aquela pessoa que gerencia a escola, deverá estabelecer esse fluxo, esse movimento, para que se observe a distância mínima para que se evite o contágio. E aí, também em relação a esse cronograma e movimento das crianças, dos jovens que estão utilizando ali o espaço escolar, vai se estabelecer este cronograma e também vai se evitar o contato entre eles em lugares, em espaços comuns, para que não se dê este contato, além da distância mínima que precisa ser observada, levando-se em consideração, então, essa aglomeração.
todos os espaços nas escolas devem ter esse fluxo de entrada, esse movimento. E essas distâncias, essas metragens, elas estão de acordo com a classificação dos municípios a partir do Programa Minas Consciente e a partir das ondas em que essas escolas, em que essas cidades, se encontram. Ludmila, é uma questão tão complicada que eu vejo que essa volta às aulas, esse possível retorno, é mais como uma medida política, uma resposta do governo. Eu só consigo imaginar como vai ser um desafio para essas escolas, como você disse, que a gente vê que a capacidade, né, é muito além do que deveria, a quantidade de alunos dentro da sala de aula. Como vai ser difícil conter e fazer realmente a medição do distanciamento para evitar o contato dessas crianças? Vai ser um grande desafio. E se vai. E aí o Marcelo Cabral, secretário adjunto de Saúde de Minas Gerais, joga no colo do prefeito para resolver esse fluxo também das escolas estaduais, pelo que foi dito aí na fala dele também. Enquanto o problema é do Estado e a gente sabe muito bem da realidade escolar. Como é que vai ser? Será que vão ser contratados novos professores, mais professores para dar conta dessa demanda, para que promova esses critérios que constam no protocolo estadual? São cenas que a gente vai acompanhar. Divinópolis deve ser a primeira cidade de Minas a voltar, a retomar essas aulas. Vamos ver o que eles vão fazer por lá, para, quem sabe, a gente tomar como exemplo por aqui. Porque, por hora, a educação básica não pode voltar às aulas presenciais na macro noroeste e na maioria das macro de Minas Gerais, conforme nova determinação do Comitê Extraordinário da Covid-19. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta comentando mais assuntos aqui no Análise da Notícia. É um minutinho só. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou na noite de ontem a lei que aumenta as penas para quem cometer atos de abuso, maus tratos e violência contra cães e gatos. Aproximadamente 8.000 animais vivem em situação de abandono em Patos de Minas. Muitos desses, além de estarem expostos a perigos e doenças, ainda podem se tornar vítimas de violência. Cada um tem a sua causa. Tem a causa animal, tem as causas dos menores, dos idosos e várias outras. Eu acho que cada um, né? Eu acho que o mundo tem espaço para todos, né? E tem gente demais para poder ajudar em vários setores. E a causa animal, ela é importante sim, porque ela é uma questão até de saúde pública também. Porque hoje nós temos mais de 8.000 animais de rua, em situações de abandono. Então, assim, é um número grande. E esses animais estão sem vacinação, sem castração. Hoje, graças a Deus, a gente já tem, né, os projetos que teve aí, que foi colocada a castração. Então, a gente tem condições já de castrar. E nós castramos, a ASPA caça mais de 200 animais por mês. Segundo Juliana, as denúncias enviadas à comissão e à ASPA não enquadram apenas os animais de rua, mas também aos animais que pertencem a famílias. A gente tem muitas denúncias de casos de animais que têm tutores, né, e que são maltratados, amarrados com corrente curtíssima, ou mesmo que seja com corrente longa, amarrado 24 horas por dia. Se fosse um período, a gente até entende que às vezes é necessário amarrar um animal. Mas assim, ficar amarrado 24 horas por dia com corrente curta, sem água, sem alimentação necessária, sem cuidados veterinários. Lembrando que você não dar atendimento, socorro ao seu próprio animal também é considerado maus tratos. Na noite desta terça-feira, uma nova lei trouxe mais segurança para esses animais. A Lei Sansão, em homenagem a um cão que teve suas patas traseiras decepadas, aumenta a punição a quem comete o crime de maus tratos a animais. Diferente da lei anterior, a mais recente prevê penas mais severas, mas apenas para animais domésticos. A gente tem uma lei que é a lei que dispõe sobre as sanções penais e administrativas em relação ao meio ambiente. Praticar qualquer tipo de abuso ou maus tratos ou ferir ou mutilar
podem ser vários tipos de animais, como por exemplo, os animais silvestres, domésticos ou que tenham sido domesticados e podem ser nativos ou exóticos. A gente já tinha uma pena para isso, de acordo com essa legislação dos crimes ambientais, só que a pena era uma pena de detenção e era uma pena de 3 meses até 1 ano com a aplicação de multa. Foi acrescentado um parágrafo 1º A. A gente já tinha um parágrafo 1º que falava lá que incorre nessas mesmas penas, né? Quem vai realizar algum tipo de experiência com o animal, mas foi incluído o parágrafo 1º A, que diz que quando se tratar especificamente de um cão ou de um gato e forem praticadas essas condutas descritas no caput do artigo, que são os maus tratos, o ferimento aos animais, na verdade a pena não vai ser mais de detenção, vai ser uma pena de reclusão, que é realmente o que a gente chama de cadeia, né? De 2 anos até 5 anos. Além disso, existe a determinação do pagamento da multa e a proibição de guarda daquele animal. Com a nova lei, o que se espera é que os casos de maus tratos diminuam. O que a gente espera é que as pessoas, principalmente esses agressores, pensem 2 vezes, que agora pode ser que ele não vá só pagar uma multa, pagar só uma cesta básica, né? A gente também tem que ver a legislação penal, no sentido de que essa nova pena, ela é de 2 até 5 anos de reclusão. Mas se for sentenciado pelo juiz, se o juiz sentenciar entre 2 a 4 anos, mesmo assim, através das determinações que estão no artigo 43 e 44 do Código Penal, essa pena pode, se for sentenciado de 2 a 4 anos, ser substituída. Então, pode vir a se tornar uma pena restritiva de direitos. Pois é, Ludmila, mudança na legislação que visa proteger esses animais domésticos, né? Passou da hora de a gente ter uma lei dessa e que ela se cumpra com o devido rigor. Para quem sabe, assim, a gente não presencie mais torturas, a gente não presencie mais tantas barbáries contra os animais, viu, Jéssica? Pois é, inclusive, né, a gente mostra amanhã nos nossos telejornais um caso em que moradores da comunidade de Areados denunciam o abandono de animais. Talvez com medidas assim, esses tipos de casos não aconteçam, né, com tanta frequência, é o que a gente espera. Com toda certeza. Mudanças no comportamento que seja pela severidade da lei e que ela se cumpra. Ludmila, muito obrigada pela participação aqui no NTV News, batendo papo comigo na análise da notícia desta quarta-feira. Amanhã a gente volta com mais a análise da notícia a partir das 11h30 da manhã com o jornal 30 Minutos aqui pela NTV. Obrigada, Jéssica, pela companhia, a todos que estiveram conosco aqui no NTV News. Beijo, com Deus. Tchau, tchau. E não se esqueça que mais informações você confere também pelo portal Pato Já. Muito obrigada pela companhia na edição de hoje. Tenha uma ótima noite.